Amém, irmãos? Quem está feliz? Diga amém. Amém. Hoje Deus tem muitas coisas para fazer ainda, amém? Queria compartilhar uma palavra sobre oferta com vocês. Algo que eu recebi do Senhor numa tarde, assim, uma tarde que às vezes a gente acha que não vai dar em nada, né? E a gente recebe algumas coisas do Senhor. Precisa estar atento, amém? Queria compartilhar uma palavra com você que está em Ezequiel 46, amém? Ezequiel. Quem achou? Eu sempre recebi uma palavra sobre um rio, amém? Eu tenho clamado para que esse rio venha. Até que um dia, o pastor Amarildo, saiu uma água do pé dessa cruz e inundou a igreja. E Deus falou que ia levar a gente na fonte do rio. E hoje nós estamos aqui na fonte, amém, irmãos? Nós temos a função de fazer esse rio brotar. Se você pegar o capítulo 47 de Ezequiel, é um capítulo que fala sobre o rio de Deus, por onde ele passar, ele vai curar, vai transformar. Mas tem um antes, e Deus me fez entender. Quem crê que Deus está interessado em uma nação de príncipe, né, uma nação de reis, profetas e sacerdotes, amém? Amém? O pastor Marido tem falado bastante no curso, principalmente, na ministração, falado sobre reinante, reinar, né? E o que isso tem a ver com oferta? Porque quando nós estamos num reino, existem tributos. Pra você ter uma ideia, no Brasil foi feita a Inquisição Mineira de Tiradentes, por causa que Portugal cobrava 10% de impostos. Hoje eu e você pagamos em média 46% de impostos em cada coisa que nós compramos. E nós não fazemos nada. Nós mantemos muitos políticos aí, né? Mas eu quero que você abra Ezequiel 46, versículo 12, que diz assim: esse rio, ele vai fluir da porta oriental. Diz assim, ó: quando o príncipe prover uma oferta voluntária, holocausto, ou oferta pacífica, uma oferta voluntária ao Senhor, abre-se-lhe-á a porta que dá para o oriente. Até aí. Depois vai falar sobre o sábado, algumas coisas, isso não interessa. Mas, quando um príncipe, ele coloca todas as ofertas aqui, ele faz uma oferta, e essa oferta ela tem capacidade de abrir portas, falando no sentido espiritual, de abrir portas eternas, abrir portais eternos. E nós precisamos, esses dias eu clamando ao Senhor e falando, pensando no povo sírio, nos refugiados, pensando no ministério de rua, pensando em tantos outros ministérios que a gente podia desenvolver, mas infelizmente a gente não desenvolve, porque nós precisamos de dinheiro, nós precisamos da liberalidade dos irmãos, amém, irmãos? E quando nós entendemos que nós somos príncipes, e a nossa oferta vai abrir um portal, vai abrir um portão, e nós temos esse poder de ofertar, é um poder, é uma honra, amém, meu irmão? Porque você é filho e porque você é príncipe. Se você voltar no 43, fala que o príncipe é rei e por isso ele pode se sentar à mesa. Você só está na mesa hoje porque você é príncipe, porque através de Jesus você entrou na família real do céu, amém, irmãos? Você pensa que a realeza está lá em Londres, em London? Misericórdia. Amém? E pensa que está em Londres, está em outro, está, sei lá, qualquer outro lugar do mundo. Na verdade, a realeza está na igreja. Amém, irmãos? Amém? Deus tem falado muito sobre nobreza. E a nobreza está relacionada com
Aleluia. A nobreza está relacionada com liberalidade. Amém? Então, nesse momento, nós vamos ofertar. É a única oferta que nós vamos tirar nesse retiro. Não foi cobrado nada de ninguém, nós arrecadamos. Quem pôde dar, deu. Quem não pôde dar, também não deu. Veio do mesmo jeito. Quem pôde participar em algum momento, quem quiser participar, está aberto para todo mundo. Não é só da nossa igreja. Está aberto para todos que querem ser abençoados. Eu mandei convite para mais de 200 pessoas que eu tenho contato. Colocamos no Face. Porque nossa intenção não é ter um avivamento exclusivo para nós. Nós não queremos achar que nós somos a última bolachinha do pacote. Amém, irmãos? Eu não creio no avivamento que vai ser específico de uma igreja, ou de uma denominação, ou de uma cidade. Vai ser focos de avivamento em vários lugares, em nome de Jesus. E eu quero estar envolvido nisso. E se for a minha oferta para abrir esse portal, então a minha oferta o Senhor vai ter nessa noite. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então pega a sua oferta, pega o seu dízimo, em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser, oferta não tem valor. Fala de oferta pacífica, fala de oferta voluntária, fala de holocausto, que é sacrifício, tem que ser queimado inteiro. Só deixa eu orar primeiro. Pai, no nome de Jesus, que quando o teu filho ofertar, no nome de Cristo, Senhor, ele possa receber 100, 800 vezes mais, Senhor, do que, oh Deus, ele está ofertando em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, abre portas em todas as áreas da vida dele. O Senhor falou que o Senhor daria uma chave sobre essa casa. E quando você vier ofertar, Deus vai dando chaves para você em nome de Jesus. Então venha ofertar em nome de Jesus. O que você tiver. Amém? O que você quiser ofertar. Amém? Se você quiser, só vir aqui na frente e falar: eu quero ofertar minha vida. Amém? É oferta. Se você quiser ofertar seu louvor, oferta. Mas oferte alguma coisa nessa noite. Ninguém chegava na presença do Senhor de mãos vazias. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Amém? Vai passar pro... Bem? Então vamos colocar de pé. Irmãos, só deixa eu explicar algo para os irmãos enquanto o Alexandre vai vindo aqui, que vai estar ministrando a palavra, o presbítero Alexandre. Amém? Acabou a ministração, a parte aqui profética. As cozinheiras, você peça para os irmãos que estão aí na organização, já vê com as cozinheiras lá. Nós vamos trazer um cafezinho para a gente. Vai ter uma pausa de 10, 15 minutos. E nós já voltamos com louvor e com a palavra da vigília. Amém, irmãos? Amém? Então vem para cá, Alexandre. Vamos acender, vamos orar por você. Aleluia. Santo. Estenda sua mão para cá. Ore pelo Alexandre agora. Comece a orar. Para ele ser um canal de Deus. Comece a orar para Deus usar a vida dele para te abençoar nesse momento. Comece a abençoar a vida do Alexandre. Não é fácil estar aqui na frente, irmãos. Vocês não sabem que nós passamos os dias antes de ministrar a palavra, o peso, o encargo, a comissão. Ou fizeram uma pesquisa que 1 hora de trabalho aqui, ministrando, equivale a 12 horas de serviço. Show! Papai, nós abençoamos a vida do Alexandre, porque sabemos que essa palavra virá do teu trono. Fala nossos corações, porque nós precisamos te ouvir, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Shalom a todos.
Antes de mais nada, quero cumprimentar a pessoa mais importante desse lugar, o Espírito Santo. Amém? Laila Tove, Ruach Kadosh. Boa noite, Espírito Santo. Amém? Gostaria de chamar o pastor Oséias, cantasse aquela música, pastor. Sim, eu creio. Amém? Antes de nós. Amém? Cadê o Joãozinho? Deus está aqui, amém? Amém? E o manifestar de Deus vai se fazer presente neste lugar. Mas para isso você precisa estar cheio. Cheio da glória de Deus, amém? Vamos cantar essa canção. Sim, eu creio. A voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. Sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. Sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. Sua voz é tudo que eu preciso ouvir. Suas palavras me dão direção. Assim eu creio, sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim eu creio, sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim eu creio. Sobre tua palavra eu me movo. Meu coração está disposto a te ouvir, obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir, obedecer, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, eu irei, sim, eu creio, sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio, sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio, sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio, sobre tua palavra eu me movo, sim, eu creio. Sim, eu creio, sobre a tua palavra eu me movo, mesmo
sobre as águas, sim, eu creio. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Seja onde for, eu irei. 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 Sim, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo? Levanta a mão e começa a glorificar o nome do Senhor. Ele está aqui, meu querido. Ele se faz presente. Aleluia. Deus está aqui, meus queridos. Sim, eu creio. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. O Espírito Santo está nessa noite perguntando para você: Tua palavra quanto eu vai? me movo, Quanto vai? mesmo que sobre as águas, sim, eu Podemos comparar um posto de gasolina. Quando você chega com seu carro no posto de gasolina, o frentista pergunta para você: quanto vai? Você que decide, meu querido. Se você quer perto com seu carro, você coloca R$10. Se você quer ir longe, você coloca R$20. Se você quiser ir mais longe, você manda encher o tanque. Quanto vai? Eu me movo. Quanto vai? Sobre Quanto vai, meu querido? Não somos daqueles que agora retrocedem. 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 Sim, eu creio. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Meu querido, você já viu o celular sem bateria funcionar? Celular sem bateria não funciona. Vida sem Jesus não funciona. Deus está aqui nessa noite, querendo carregar a sua bateria com o Espírito Santo, com o manifestar da glória de Deus. Quanto vai?
Quanto mais de crédito no seu celular, na sua vida, quanto de unção. É você que decide, meus queridos. O vaso vai transportar nesta noite. Sim, eu creio, Deus. As águas vão subir nos joelhos, nos artérios, por cima. Libere a sua canção, libere o seu som. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas eu creio. Aleluia. Billy Graham já falava: Deus não tira nada de alguém antes de colocar outro novo. Deus não tira nada de alguém antes de colocar outro novo. Deus está tirando as coisas velhas da sua vida. O reino humano Deus está tirando. Está colocando o reino de Deus na sua vida, meus queridos. O velho tem que sair, o novo tem que entrar, meus queridos. Deus não pode edificar uma casa em cima de coisas velhas. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus quer manifestar o reino nessa noite. O reino de Deus vai ser manifestado nessa noite. Existe um contraste entre o reino de Deus e o reino humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e diante dele estavam duas culturas. A cultura do reino humano e a cultura de Deus. Mas infelizmente o homem pecou, escolheu a cultura humana. Mas Deus nesta noite está aqui para mudar essa situação. Deus quer tirar a cultura humana e colocar a cultura de Deus nessa noite, a cultura do reino. Então dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, o reino de Deus está em vós. Se o reino de Deus está em vós, então tudo isso que está aqui na árvore está dentro de mim e de você, meus queridos. Aleluia. Se o reino de Deus está em vós, o amor está em vós, a compaixão está em vós, o perdão está em vós, a humildade está em vós, o reino de Deus está em nós, meus queridos. Aleluia. Sim, eu creio que o reino de Deus está em mim. O reino de Deus está em ti, meus queridos. O teu reino está dentro de mim, sim, eu creio. Sim, eu creio. Teu reino está dentro de mim, eu creio.
Certa feita, Jesus é interrogado pelos fariseus e eles perguntam: quando virá o reino de Deus? E Jesus fala para ele: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ei-lo aqui, ei-lo ali. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em mim, está em você, meus queridos. Jesus também fala lá em Lucas: ao que eu compararei ao reino de Deus? Com o que eu posso comparar o reino de Deus, meus queridos? Pare um pouquinho e reflita. Com o que você pode comparar o reino de Deus? Riqueza é bom? É. Mas o reino de Deus é melhor, Ana Rosa. Carro novo é bom, amor? É. Mas o reino de Deus é melhor. Pastor Oséias, casa nova é bom? Com certeza. Mas o reino de Deus é melhor, meus queridos. Riqueza é bom. Mas o reino de Deus é muito melhor, meus queridos. A quem eu compararei o reino de Deus? A quem eu compararei? Precisamos entender essa cultura, meus queridos. Que as coisas do reino de Deus são melhores. Aleluia. Tome seu assento. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 12. Todos acharam? Amém? Quem não achou, misericórdia. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está com sono, diga glória a Deus. Misericórdia, irmãos. Lucas capítulo 2. Versículo 1. Marcos, desculpa. Marcos 2. Assentado mesmo. Como o pastor já disse hoje cedo, o reino de Deus é manifestado pelo amor, amém? Glória a Deus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quantos homens? 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Que pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Amém? Glória. Alô? Glória a Deus. Meus queridos, de quem era essa casa que
algumas pessoas chegaram até a arrancar o telhado. De quem era essa casa? E eu fui procurar de quem era essa casa. E eu cheguei à conclusão que essa casa era de Jesus. Amém? Essa casa era de Jesus. Abra comigo Mateus 4,13. Mateus 4,13. Mateus 4,13 diz assim: E deixando Jesus Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Jesus era chique ainda, Oséias. Morava na beira da praia. Amém? Amém, pastor Zé? Jesus morava na beira da praia. E é interessante que na casa de Jesus, abra comigo lá João 2,12. João 2,12. Jesus morava na beira da praia e Jesus era hospitaleiro. Estamos falando do reino, amém? Jesus era hospitaleiro. João 2,12, pode ler para mim, pastor? Por favor, José. Pausa. Só um minutinho. Primeiro desceu ele. 1. Quem mais? 2. Quem mais? Quantos irmãos Jesus tinha? Quanto, Vali? 5? Não era 7? 7, mais quem? 12. Somando tudo dá? 21. Então Jesus tinha casa na praia e era hospitaleiro. Sua mãe foi lá, seus discípulos e seus irmãos. Vamos falar um pouquinho da casa de Jesus. Depois nós vamos entrar mais para frente no que eu quero chegar. E algumas pessoas perguntam, mas como Jesus comprou essa casa? Como Jesus comprou essa casa? Jesus, aos 12 anos, sumiu a carpintaria do seu pai. Então Jesus trabalhou, guardou e comprou. Jesus era esperto. Ele viveu uma vida como nós. Teve o seu trabalho também. Jesus era marceneiro, fazia cadeira, mesa. Então ele só foi guardando dinheirinho, comprou essa casa. E essa casa ele hospedava muitas pessoas, inclusive seus discípulos. Você vê lá em Marcos 9:33. Hospedava também seus discípulos na casa. Mas não é isso que nós queremos chegar. O que eu quero falar para vocês é desse texto de Marcos 2. Que Jesus tinha casa e estava em casa. Lendo esse texto, eu identifiquei com muitas coisas que me chamou a atenção. A primeira coisa que você vê no texto é que a casa estava cheia. A casa de Jesus estava cheia de gente. E a casa cheia, Jesus está presente. Olhe para o seu irmão do lado, olhe para trás. Dá uma olhadinha para trás. A casa está cheia, não está? Não está cheia a casa? Então ele se faz presente aqui no nosso meio. Ele está aqui, meu querido. O eu sou está aqui nesta noite. O eu sou na original quer dizer tudo aquilo que você precisa. Então, se o eu sou está aqui nesta noite, se você precisa de cura, ele é a sua cura. Se você precisa de remédio, ele é o seu remédio. Se você precisa de um emprego, ele vai abrir as portas para você. Porque o eu sou está aqui nessa noite. O eu sou estava aquele dia naquela casa, onde se reuniam muitas pessoas. Às vezes achamos que chegamos no nosso limite. Muitas vezes achamos que chegamos no limite. Mas quando nós chegamos no nosso limite, Deus chega com providência, porque o eu sou está conosco. O limite de Moisés era o mar, e Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaac, Deus providenciou o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, Deus providenciou um filho para ela.
O limite de Cristo era a morte, pastor Oséias. E Deus o ressuscitou. E eu pergunto para você nesta noite, qual é o seu limite, meus queridos? Qual é o seu limite? O Eu Sou está aqui nesta noite. Ele está do seu lado perguntando, filho, o que queres que eu te faça? Aleluia. O Eu Sou está aqui nesta noite. Qual é o seu limite? O meu limite hoje é o céu, meus queridos. Vocês não entenderam. O meu limite hoje é o céu, meus queridos. Glória a Deus. Qual é o seu limite? Não olhe o problema como limite, mas como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus se faz presente, meus queridos. Quando Jesus se faz presente, meus queridos, sabe qual deve ser a nossa atitude? Oração e adoração. Não entenderam? Oração e adoração, meus queridos. Quando Jesus se faz presente, a nossa atitude deve ser oração e adoração. Lembra de Davi quando foi transportar a arca com a presença de Deus? Dava 6 passos, orava e adorava. 6 passos, orava e adorava. A nossa atitude tem que ser essa noite, oração e adoração. Glória a Deus. A cultura do reino é isso, meus queridos. Glória a Deus. Quando Jesus se faz presente, no dia da afronta, você escolhe se você quer olhar para o céu ou quer olhar para a pedra. Estevão escolheu olhar para o céu, Mauré, e viu a glória de Deus. No dia da afronta, você escolhe o que você quer ter na mão: harpa ou lança. Davi escolheu a harpa. Samuel disse, 2 Samuel disse, que houve uma grande guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Porém, a casa de Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se enfraquecendo. Davi tinha a glória de Deus, a presença de Deus. Saul tinha unção passageira. Glória é diferente de unção, meus queridos. Glória de Deus permanece. Quem tem glória de Deus aqui? Glória a Deus. Quando Jesus se faz presente, meus queridos, tapamos as brechas. Quando Jesus se faz presente, tapamos as brechas da nossa vida. Qual a maior dificuldade da brecha? A falta de oração, meus. Se nós orássemos, como orou John Wesley, orava 2 horas por dia, Martinho Lutero orava 3. Os coreanos, como o pastor Sidney falou hoje, acho que fica o dia inteiro orando. E nós perdemos tanto tempo com coisas tolas e esquecemos de orar. Quando você começar a orar, meus queridos, aquele versículo vai se concretizar na sua vida. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as pontas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia! Meus queridos, precisamos tapar as brechas. Um muro com brecha, qualquer um entra, porque não tem dono. Uma vida com brecha, o diabo vem, entra e detona. Um casamento com brecha, a casa cai. Meus queridos, precisamos tapar a brecha. Quando nós aprendermos a tapar as brechas, quando não tiver nenhuma trinca, Deus começa a derramar o seu azeite. Começa a derramar o seu azeite. E o vaso vai enchendo. E o vaso vai enchendo porque não tem trincas. Porque não tem vazamento. E o vaso vai enchendo até transbordar, meus queridos. Mas é necessário tapar as brechas. Quem quer tapar as brechas nessa noite? Glória a Deus. Quando Jesus se faz presente, nós vamos além do véu. Vamos além do véu. Temos sintonia fina com Deus, com o Espírito Santo. Me lembro do meu cunhado. Já contei essa história por alguns irmãos, mas vou contar novamente. Meu cunhado
planta soja. E ele estava numa plantação de muitos alqueires. Estava uma escassez terrível de água. E ele se colocou na brecha, orou a Deus dos céus e disse: Deus, eu preciso de um milagre. A previsão fala que não vai chover, não vai chover, não vai chover. Mas eu creio em Ti, Senhor, que Tu pode todas as coisas. Foi na sua plantação, ajoelhou-se, disse: Deus, faz um milagre aqui. Pastor Sidney, é um milagre de Deus. Não chovia há 3 meses. E outro dia, quando ele voltou na plantação dele, a plantação dele, Pastor Sidney, começou a jorrar água de baixo, de dentro da terra. Os agrônomos iam lá e ficavam pasmados. Meu Deus, o que é isso, mulher? Não chove mais de 3 meses e a plantação do menino tudo irrigada. Milagre de Deus, meus queridos. Sintonia fina com o Espírito Santo. Precisamos ter essa fé, meus queridos. Ir além do véu. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Deus pode todas as coisas, meus queridos. Para Deus nada é impossível. Deus é tão bom que me deu até um dente de ouro. Amém? Quem quiser ver aqui pode ver depois. Não vendo, não dou, não falo para ninguém. É presente de Deus. Ah, mulher. Dente de ouro. Esse dente aqui era uma tribulação na minha vida, Osés. A minha esposa é dentista, eu falei: arranque esse dente que eu não aguento mais. E fui num culto, fui além do véu. Falei: Deus, eu preciso de um milagre. Não aguento essa dor de dente mais. Pasmem, cheguei em casa, fui escovar o dente. A hora que eu se deparei com o espelho, veio um brilho. O brilho da glória de Deus. Abri minha boca, falei: meu Deus, o que é isso? Deus me deu um dente de ouro. Aleluia. Glória a Deus, meu. Quem crê nessa noite que Deus pode dar um dente de ouro? Quem crê nessa noite que Deus pode curar câncer? Quem crê nessa noite que paralítico pode andar? Quem crê nessa noite que cego pode enxergar? Aleluia! Ah, meus queridos. E Jesus está na casa dele. E no versículo 2, Jesus não perdeu tempo, meus filhos. Jesus viu que a casa estava cheia de gente. Ele anunciou a palavra. Jesus não perde tempo. Vou aproveitar, tem um monte de gente aqui. Vou pregar para esses camaradas aqui. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia! Glória a Deus. A economia de Deus, meus queridos. A maior plataforma da economia de Deus, sabe o que é? A palavra dele. A maior plataforma da economia de Deus é a sua palavra. Eu sou muito fã de Estevão, pastor Oséias. O cara tinha zelo pela palavra. Tinha amor pela palavra. O seu caráter era formado pelo Espírito Santo. Que Estevão parecia um político em véspera de eleição. Ele parava todo mundo lá nas ruas, queria falar o que Deus fez na vida dele, o que estava fazendo e o que iria fazer. Tinha zelo pela palavra. A palavra deve ser a coisa mais importante do nosso culto, meus queridos. A palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Outra coisa que me chamou a atenção também no texto. A unidade dos 4 amigos. Algum engraçadinho falou que esses 4 amigos, um era santista, outro era palmeirense, o outro era São Paulino e o outro era? O outro era? Corintiano não era, que o corintiano era o paralítico, ruim das pernas. Era flamenguista, né, Chiquinho? E é interessante que aqueles 4 amigos não foram conhecidos pelos nomes, mas foram conhecidos pela unidade, amém? Aleluia, a nossa igreja vai ser conhecida pela unidade, meus queridos. Aleluia! Quem tem amigo não fica paralítico, meus queridos.
Quem tem amigo não fica paralítico, mulher. Olha para o seu irmão de lado, vê se ele não está paralítico espiritualmente. Se ele tiver, arrume mais 3 irmãos e está aqui até o altar. Aleluia. Quem tem amigo não fica paralítico, Zé. Glória a Deus. E é interessante, meus queridos, que aqueles 4 amigos tiveram uma visão de fé. A cura começou lá dentro do coração daqueles 4 amigos. Vamos ajudar esse camarada aí. Eles bem que podiam pegar eles, Jesus estava na casa, falaram, vamos na casa lá, Jesus está aí, vamos lá, ver Jesus. Não, eles pensaram no amigo deles, aí Moré. Reuniu 4 amigos lá, de boa fé, boa vontade, pensamento positivo. Vamos pegar nosso amigo paralítico e vamos levar até Jesus. O que eu vejo nisso? Identificação de propósito, meus queridos. Quando nós temos identificação de propósito, quando existe aquela conexão, não há quem segure, amor. Aqueles 4 amigos não viram, não se importaram com a multidão, não se importaram que a porta estava apertada para eles passarem. Eles pegaram aquele paralítico, deram um jeitinho brasileiro e subiram até o telhado. Foi necessário subir ao telhado. E a Bíblia diz que eles abaixaram aquele paralítico até Jesus. E Jesus fala no versículo 5. E vendo Jesus a fé. A fé de quem? De quem? Do paralítico ou dos 4? Dos 4, mano. E vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Tiveram identificação de propósito, meus queridos. Quando eu vejo aqueles 4 amigos, eu me lembro dos 4 rios, pastor Varani, que fluíam do Éden, que regavam a terra. Gion, que significa o fluir da graça, do poder de Deus. O que está acontecendo aqui nesta noite? O Gion está passando por aqui. O Pison que significa correnteza forte, Bia. Que você vê o rio enchendo. A correnteza forte está passando por aqui, meus queridos. E essa correnteza forte vai passar. E tudo que não presta vai ser levado embora. Quando vem a correnteza forte, o que não presta vai embora. O Gion está passando por aqui. Também o Pison. O terceiro rio é o rio Eufrates, que significa fertilidade. Frutos. Nós vamos sair desse acampamento, desse retiro, com os frutos, meus queridos. O rio Eufrates está passando aqui nesta noite. Também o rio Tigre, que significa esquecimento de perdão. Deus vai apagar todos os seus pecados. O rio Tigre está passando nesta noite, os 4 rios. Está regando a terra, está regando eu e você. 4, me lembra também dos 4 seres viventes. Que uma só voz, juntamente com os seres angelicais, com os anjos e querubins, adoravam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 4 seres viventes. O leão, que significa o conhecimento. O boi, que significa o serviço. O homem, que significa o relacionamento. E a águia, que significa a adoração. Então, esses 4 seres viventes, o conhecimento, o serviço, o relacionamento e a adoração, nada mais é do que a manifestação da glória de Deus. Glória a Deus. 4 também, os 4 amigos me fazem lembrar dos 4 pedidos de Jabes. Vocês lembram os 4 pedidos de Jabes? Senhor, que tu me abençoes. Alarga as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, me livra de todo o mal e de toda aflição. Aleluia! 4 também me lembra da fornalha.
Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor lançou os 3 lá. E de repente foram sondar os 3, mas viram 4. Aleluia. Viram 4, meus queridos. O 4º homem está aqui nesta noite. O 4º homem está aqui nesta noite. De identificação de propósito, meus queridos. Quando Maria foi visitar a casa de Isabel, existiu uma identificação de propósito. As crianças saltaram no ventre. Se eu e você estamos aqui, porque nós temos identificação de propósito. Nós temos identificação de propósito. Qual é o nosso propósito? Deus, manifesta o teu reino. Manifesta o teu reino, Deus. Ei-lo aqui, ei-lo ali. O reino de Deus está em vós. Que é o tema do acampamento. Lucas 17, 21, né? É isso, né? Ei-lo aqui, ei-lo ali. O reino de Deus está em vós. Glória a Deus. E vendo a fé deles, Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus está passando aqui nessa noite perdoando pecados, meus queridos. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus é poderoso para perdoar pecado, meus queridos. 1 João 1:9. A Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém? Glória a Deus! Deus está aqui nessa noite para perdoar pecado, meus queridos. O arrependimento do filho, com o perdão do pai, tirou o filho pródigo do chiqueiro e colocou na sala do banquete, meus queridos. Aquele filho que saiu da casa do pai, chegou uma certa hora da vida dele, se arrependeu e falou: preciso voltar à casa do meu pai. E ele chega na casa do seu pai e diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E qual foi a atitude do pai, meus queridos? O abraçou e o beijou. Abraçou e o beijou. E o pai olha para aquele menino, chama o seu serviçal. Vem cá, meu serviçal. Traz vestes novas para esse menino, porque eu já perdoei ele. Sabe o que significa vestes? Que aquele pai deu para aquele filho? Vestes significa justificação. É para quando as pessoas que viam aquele menino tudo sujo, cheio de pecado, agora estava de vestes novas, porque Jesus o justificou, o Pai o justificou. Jesus está justificando você aqui nesta noite, está perdoando os seus pecados. Amém? Ei, traga anel para o menino. Mas por que trazer anel para o seu filho? Anel significa autoridade. Autoridade. Deus está devolvendo toda a autoridade para você aqui nessa noite, meus queridos. Autoridade para expulsar demônio. Autoridade para olhar para as pessoas. Deus está dando um anel nesta noite. Traz sandálias para o menino. Mas por que sandálias para o menino? Quem anda descalço é escravo. Agora traz sandálias, porque o meu filho agora é livre. O pai cobriu a nudez do filho com honra. Não me entenderam? O pai cobriu a nudez do filho com honra. Deus está cobrindo a sua nudez esta noite com honra. Nós somos podres, pecadores, mas Deus está cobrindo com honra. Pastor Sidney falou ontem sobre Raabe, tremendo. Como aprendi ontem, pastor Sidney? Como? Aleluia. Deus está cobrindo a nossa nudez com honra, meus queridos. Aleluia.
quando Jesus fala perdoados estão os seus pecados, tinha alguns escribas ali na casa de Jesus. E aqueles escribas duvidaram em seu coração: quem é esse que pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, como sabe todas as coisas, falou para ele: o que arrazoais em vossos corações? Será que tem escriba aqui nesta noite, arrazoando em seu coração, duvidando das coisas de Deus? Lá na casa de Jesus tinha alguns escribas que duvidaram. Quem é esse? Será que tem escribas aqui nessa noite? Será que tem escribas nessa noite? Misericórdia. E Jesus, como muito sábio, falou assim: eu vou mostrar para esses camaradas quem eu sou e o que eu posso fazer. O que é mais fácil falar? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Ali existiam muitos escribas. É por isso que Paulo falou a Timóteo, Valani: rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas, e exercita-te na piedade, ou seja, no amor. O reino de Deus é no amor. Aleluia! Exercita-te no amor, meus queridos. Tira os gatos velhos da sua vida. Para de ser escriba, gatão velho, que só duvida, fala mal dos outros. Inventa história da vida dos outros. Gato velho. Tem que morrer e passar para o moinho nessa noite, na reciclagem de Deus, amém? Tem gato velho aí? Tem gato velho aí? Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 3:20, para nós terminarmos. Jesus mandou uma carta para a igreja de Laodiceia. Ele mandou uma carta para a igreja, não para pecadores. E essa igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Nem fria, nem crente, uma igreja morna. E Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se Jesus está batendo a porta, porque Jesus estava lá de fora, meus queridos. Jesus estava lá de fora. Ei, abra a porta, eu quero entrar na minha casa. Mas naquela igreja, eu tenho certeza que tinha alguns escribas ali, que duvidavam da palavra de Deus, que duvidavam de Deus, dizendo: ih, lá vem ele com essa história de reino, ih, aqui quem manda é nós. Ei, deixa eu entrar. Deus, nesta noite, tem uma casa, e essa casa é o nosso coração. Ele está batendo. Ei, deixa eu entrar, eu preciso fazer morada nesta casa. Eu preciso entrar na minha casa. Infelizmente tem gente, Oséias, que colocou Jesus do lado de fora. Pastor Sidney, atropelaram Jesus da casa. Despejaram Jesus da casa, e Jesus está batendo. Ei, deixa eu entrar, eu preciso fazer morada nesta casa. Eu preciso manifestar o meu reino nesta casa. A chave está contigo, meu irmão. Abre a porta para Jesus entrar. Os irmãos não estão me entendendo essa noite, eu acho. Jesus está à porta, meus queridos. Jesus está à porta, batendo: abra a porta. Eu preciso entrar nesta casa. Eu preciso mudar a cultura desta casa. Eu preciso mudar a cultura desta casa. Entra, Jesus. A minha casa está de portas abertas para o Senhor, Senhor. O meu coração, a minha vida está de portas abertas, Senhor. Jesus quer entrar na sua casa, Senhor. E quer cear com você, meus queridos.
Jesus está à mesa, Senhor, esperando por mim e por você. Será que tem escriba também dentro do seu coração que está duvidando? Que não quer abrir a porta para Jesus? O Varani vai dar um toque, de arrependimento. Como é que é, Varani? Picadinha. Jesus está à porta, meus queridos. Jesus está à porta, meus queridos. Deixa eu entrar, por favor. Deixa eu entrar, por favor. Vocês que me colocaram do lado de fora. Vocês me colocaram do lado de fora. Eu quero entrar. 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 Aleluia. Você que quer abrir a porta para Jesus nesta noite. Deixar Ele fazer morada no seu coração. Deixar Ele manifestar o teu reino. Porque a Bíblia diz que Ele está dentro de vós. Ele quer abrir a porta e morar na sua casa. Você vai sair do seu lugar nessa noite. Com a chave na mão. Vai vir até aqui ao altar. Jesus, eu estou abrindo a porta para o Senhor entrar e fazer morada perpetuamente na minha casa. Show. Entra na minha casa, Senhor, na tua casa, Senhor. Eis que estou à porta. Saia do seu lugar. Jesus quer entrar na sua casa e ceiar com você. Ele já está aqui na mesa, esperando você. Jesus está aqui na mesa. Abra a porta do seu coração, meus queridos. Manifesta o teu reino, Senhor. Sai do seu lugar. O pastor vai estar orando para você. Ao tocar este chofar, a Deus, eu abro a porta, Senhor, para o Senhor entrar na minha vida. Mudar a minha cultura, Senhor. A cultura do homem caia por terra, Senhor. Caia por terra, Deus. Manifesta a tua cultura, Senhor, a cultura do reino. A cultura do reino. A cultura de paz, a cultura de amor, a cultura de alegria, a cultura de perdão, a cultura de humildade, a cultura do teu reino. Aleluia. Aleluia. Será que ninguém nessa noite quer abrir a porta para Jesus? Será que ninguém quer abrir a porta para Jesus? Muda a minha cultura, Senhor. Muda a minha cultura, Senhor. É um toque de convocação e um toque de arrependimento. Um toque chamado para arrependimento, para batalha e para adoração. O 4 na Bíblia também são os 4 cantos da terra. Fala dos 4 ventos. Sopra em mim, ó vento do Espírito.
Show, feche seus olhos onde você está. Eu vim aqui na frente, foi o primeiro. Eu quero abrir meu coração. Eu já dei a chave do meu coração para o Senhor. Xarabacandarabassodorobadarabana. Xarabacandarabarabasou. Hararamanaramanaramassou. Hererebacandaramanarama. Ei! O general de guerra está aqui, meu irmão. O general de guerra está aqui. Ele é o general de guerra. O Senhor forte, poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Quem é esse? Esse é o Rei da Glória. O Senhor forte, poderoso nas batalhas. Eu oro primeiramente pela minha vida. Oro pela vida do Alexandre, da Gabi, do Chiquinho, da Neide. Orobaço. Hararamanaramaço. Ororobacandaramaço. Eu sinto algo de Deus aqui, meu irmão. Algo de Deus está no ar. Ele está movendo sobre a igreja. Mas se você não ficava cansado, não. Você está movendo, Alexandre. Deus está movendo, Neide. Deus está movendo, Chiquinho. Chiquinho está entrando no seu nervo óptico hoje. Eu vejo Deus entrando no seu nervo óptico. O que o colírio não fez até hoje. Ou algo do céu vai vir sobre você. Algo do céu, Neide. Algo do céu sobre aquele lugar, sobre a vida. Show. Sobre a vida do Sandro. Sobre a vida da tua família ali nos cruzes. Eu vejo algo do céu. Eu vejo algo do céu, Chiquinho, lá em Curitiba, lá no Rio de Janeiro, lá no Nordeste. Eu vejo algo do céu, Alexandre. Eu vejo algo do céu. Visitando a sua casa, visitando as suas finanças. Algo tem tirado o seu sono. Visitando a Bia. Bia é promessa. Promessa dessa casa. E vai sumir. Eu creio. Eu creio que vai sumir em nome de Jesus. A epiderme. Eu dou uma ordem para a epiderme da Bia trabalhar nesse momento. Eu não sei se ela está dormindo, não sei se ela está brincando. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Eu concordo com a oração do Alexandre, da Priscila e da Ingrid. Coroa o ministério deles com cura. Chorobacanda. Eu vejo Deus visitando o seu ventre, Gabi. Eu vejo Ele regulando algo que não está no lugar há muito tempo. Eu vejo Deus regulando. Eu vejo Deus regulando. Eu vejo Deus colocando tudo em ordem. Colocando tudo, as taxas no lugar. Em nome de Jesus. Vai queimar algo. Aleluia. Algo que tem incomodado você também. Vai voltar em nome de Jesus. É por pouco tempo. Deus está provando você. Aleluia. Testando você nesse momento. Para você ser aprovada para algo maior. Em nome de Jesus. Eu te amo, Jesus. O teu perfume é inconfundível. Eu consigo ouvir os teus passos aqui nessa noite. Eu ouço os seus passos nessa casa.
Sinto tocar na sua mão, o cheiro do seu cabelo, Jesus. Chorabacandarabarabasou. Eu quero dançar contigo, eu quero cantar contigo, eu quero caminhar, eu quero ser a tua sombra, Jesus. Eu quero o teu colo nessa noite, eu quero o teu colo, Jesus. Eu quero o teu colo, eu quero o teu colo de amor. Vem, Jesus. Vem. Ah, maravilha. Se assente sobre o trono. Olha lá, carará, olha Ei. O cheiroso está aqui, meu irmão. O cheiroso está aqui, meu irmão. O leão da tribo de Judá está aqui. Ele quer tocar você com amor. Ele quer tocar sua vida com amor, mas abra o seu coração. Peça um toque. Peça um toque, vai sair um choro lá do fundo da sua alma. Andando entre nós. Ele está aqui. Entre nós. O leão está aqui. O leão está aqui. O Senhor é o único que eu quero. O Senhor é o único que eu quero. O Senhor é o único que eu quero. Entre nós. Arabarabaço. Meu irmão, Deus quer renovar a aliança em algumas pessoas aqui. É a última convocação. São os dias de convocação. Eu queria orar por você que quer renovar a aliança. Assim, ó, eu quero renovar a aliança. Eu quero renovar a aliança. É o último chamado. Vem cá, Sidão. Vem cá. Vem cá, Mara. Você é do fogo, Gabriel. Você é do fogo. Deus está falando com você, você é do fogo. Deus se agrada quando você dança. Quando você chapa. Você não foi chamado para ser um telespectador. Sobe aqui no altar, Mara e Siri. Já visitado, Deus já falou com você. Vem cá. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Quem quer ter uma aliança com o Senhor? O Cirino está com uma aliança no bolso. Se você acreditar que Deus está aqui, vai vir um sopro de vida sobre você. O Cílio vai dar uma palavra e nós vamos fazer tudo junto aqui. Tudo junto. Como diz a Dini, é tudo junto. O Cílio e a Mara vão noivar aqui agora. Esse noivado é uma aliança que vai refletir sobre você. E você vai estar restabelecendo a sua aliança com o Senhor. O ouro é a natureza de Deus. Aleluia. Queridos, eu quero fazer um ato profético. O noivado é um ato profético, amém? Porque ele profetiza o casamento.
Ele profetiza uma união. Ele profetiza que a partir desse momento terá uma preparação. Eu fiz questão da gente estar aqui diante de vocês. Uma porque Romanos 13:7 diz o seguinte: a quem honra, honre. E eu vou dizer para vocês, eu tenho um carinho especial por vocês. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu confio tanto em vocês, no potencial que vocês têm. Desde a primeira vez que eu vim aqui, toda vez que eu venho eu repito isso. Acho que eu confio mais no teu potencial do que vocês mesmos. Mas eu quero honrar vocês neste momento pela questão da alegria e da honra que vocês me deram me recebendo aqui. E vocês também honraram a Mara a primeira vez que ela veio. Eu fiquei 11 anos sozinho. Desses 11 anos, 10 anos sem sequer dar um beijo em alguém. E eu clamando a Deus por uma pessoa que pudesse estar ao meu lado. É muito difícil você ser pastor sozinho. Você não consegue fazer visitas, você vai pregar nas igrejas, as pessoas olham com desconfiança. Você vai visitar alguém, você precisa ter alguém do lado. Eu falava: Deus, eu preciso de uma ajudadora. No passado, vocês bem sabem, eu iniciei um relacionamento. Não que a pessoa não fosse bênção, mas a questão é que não era a vontade do Senhor, porque ela não tinha a mesma identificação ministerial, a identificação de propósito, como o Alexandre disse, que precisa ter. Eu estou aqui porque eu tenho identificação de propósito com vocês. Eu admiro o Varani como pastor, admiro a sabedoria, admiro o carinho com que ele tem pela obra. E vou te dizer, ele dá a vida pela obra. Eu tenho uma identificação com ele, porque eu falo: se um dia eu for como ele, Deus, já está bom para mim. Mantrei Mechashadai, porque ele arrastará multidões. Você vai ver isso ainda acontecer, porque pessoas vão se identificar com o propósito dele. Lansorehash Mechashadai. Querido, eu comecei um relacionamento que não tinha identificação de propósito, e eu terminei esse relacionamento porque não devia continuar. Quando eu vim aqui da última vez, a Mara veio e sinceramente eu nunca a tinha visto ministrar. Era irmã, respeitava como irmã. Quando ela começou a ministrar pessoas ali, primeiro eu olhei e falei: peraí, tem algo diferente. E quando eu vi ela ministrando o carinho, o respeito, a sabedoria e a unção, eu dei um passo para trás e falei: Deus. E eu vou te dizer uma palavra que Deus colocou no meu coração naquele dia. E quem estava ali vai lembrar disso. Deus falou o seguinte, até para a pessoa que estava, falou assim: seja cheia de Deus, deseje Deus como seu noivo. Eu sei que está muito sozinho, mas deseja Deus como seu noivo. E isso eu digo para as meninas, e isso eu digo para os rapazes. Deseje o Senhor acima de qualquer paixão, acima de qualquer amor, a ponto dele se apaixonar por você e ele querer se unir com você. O Senhor, ele é espírito e ele poderá se unir com você em espírito, mas o Senhor, ele quer ser pleno contigo. Ele vai se unir contigo em espírito, ele vai se unir contigo em alma, mas quando chegar na base do corpo, ele não vai poder se unir contigo porque ele é espírito, está entendendo? Aí ele vai ter que levantar alguém que é cheio dele, para poder ele ser cheio, encher a pessoa, encher você, e depois ele conseguir unir você com a pessoa, sendo um cordão de 3 dobras. Você cheio de Deus, o escolhido ou escolhida cheia de Deus, e ele podendo fazer essa união de 3 dobras, lá no Canai. E quando eu vi a Mara ministrando, eu falei: Deus, tem algo diferente. A partir daí é que eu parei de olhar ela assim, apenas como uma irmã, e comecei a olhar outras qualidades. E quando eu comecei a orar por ela, o Senhor falou assim para mim: ela é minha princesa. E me veio uma palavra que ela não sabia disso, mas o Senhor me deu uma palavra há uns tempos atrás. Existe uma palavra em Isaías 62, onde o Senhor diz assim: Efizibá,
é o novo nome do meu povo. Efizibá significa o meu prazer está nela. Hansikel. E quando eu ouvi a Mara ministrando, eu falei, Senhor, eu preciso de uma mulher assim, que tenha o mesmo amor pela obra que eu tenho, a mesma amor pelas pessoas como eu tenho. E o Senhor falou, Efizibá. Mais tarde ela me falou que é o capítulo que ela mais ama, o que o Senhor falou com ela e tratou ela. Agora você vem aqui, 2 passos para frente. Eu quero declarar uma coisa para ela diante de vocês. Amém? Vira para frente para mim. Isaías 62 diz o seguinte: o Senhor olha para o seu povo e Ele declara algo. Eu sou cheio do Senhor e você é povo do Senhor, amém? Nunca mais te chamarão de desamparada. Nunca mais te chamarão de desolada. Mas em ti estará o meu prazer. Você é a minha delícia. É como o Senhor te chama. E eu empresto essa palavra para dizer: nunca mais te chamarão de desamparada. Nunca mais te chamarão de desolada. Eu te recebo como minha delícia. Eu te recebo porque o meu prazer estará em ti. Aqui o Alexandre, pastor Zéias, pode ajoelhar, Mara. Esse é o seu momento. Essas palavras que o Cine proferiu a Mara é para vocês, é profética. É para você que veio à frente. Amém? Você nunca mais. Pai, nós... Podem pôr a mão, estenda a mão para cá, você. Você vai abençoar um pouco. Isso, levante sua mão, todo mundo. Kodoro mandarabaço. Shodoro vodoro. Harara kodoro vodoro. Harabai kandarabanaра바nos. Naradas. Oro! Oh, Hadash, Hadai, Anarana. Nós selamos isso, Deus. Nós selamos aquilo que está nos céus. Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos, Senhor. Seja, Senhor, o sinal do teu amor, o sinal como o teu amor. Isso é um marco na vida de vocês. A partir de agora, você vai andar num nível maior. Assim como você fez uma aliança, o Senhor faz uma contigo. Você andará num nível de autoridade maior para ministrar a noiva. Se prepare para viajar mais.
há uma nova unção preparada para esse momento. Como um vinho guardado para ser liberado no tempo exato. E chegou. Você vai ministrar a noiva mais do que imagina. Há uma autoridade maior para tocar nela agora. E essa aliança que você faz hoje é o símbolo disso. Há uma unção para curar a noiva. Há uma unção para curar a noiva machucada. A noiva abusada pelos homens. Há uma unção sobre vocês, a partir de agora, nova, de cura para a noiva. As ministrações virão em alguns momentos de intimidade. A vida de vocês é marcada no corpo. Ele vai liberar palavras no corpo, como cartas vivas. E isso estabelece um novo tempo. Em nome de Jesus. Isso que está acontecendo aqui é profético. O apóstolo Paulo, ele fala que há um mistério nas Escrituras. E quando ele em Efésios, ele começa a falar sobre um casamento, um homem e uma mulher, que se tornam uma só carne. Ele fala, existe um mistério nisso, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Um homem e uma mulher fazem uma aliança, que comprovam o seu compromisso diante de Deus e dos homens. O nosso Senhor também ofereceu uma aliança à sua noiva. É momento de renovar a aliança. Para alguns é momento de fazer aliança. O nosso Senhor fez uma aliança com o sangue dele. Você que está aqui à frente, abra suas mãos. Você veio aqui por um apelo para renovar a sua aliança. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós confessamos diante do Senhor e dos homens que nós temos uma aliança contigo. Nós reconhecemos nossas falhas até aqui. Reconhecemos, Senhor, todas as nossas limitações, as nossas fraquezas. E como corpo, Senhor, como um só, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, por ter manchado a nossa aliança com o Senhor. Mas sabemos que em Ti há remissão e restauração, Senhor, dessa nossa aliança. E sabemos que o Senhor não joga fora ninguém. Sabemos que o Senhor não joga fora ninguém. E nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida mais uma vez. Cremos e recebemos Tua cura.
teu nome, Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ministrar a ceia. Você pode ficar aqui na frente, ou se quiser sentar por um momento, fique à vontade. Eu só quero falar algo que eu tenho sentido do Senhor para esse tempo agora. Enquanto o Alexandre ministrava, o Senhor me trouxe à memória um texto em João capítulo 13, quando Jesus está sentado com os seus discípulos e tomando a ceia. E Jesus sentado, e ele fala: um de vocês vai me trair hoje. E Pedro fala para João, pergunta para ele, quem será? Qual de nós será o traidor? E Jesus fala: aquele que eu molhar o pão no vinho e der na boca, este é o que vai me trair. Às vezes nós lemos isso e achamos que Jesus está condenando Judas, que Jesus está excluindo Judas. Mas na cultura judaica, quando alguém quer ser amigo de alguém, eles chamam para sentar na mesa e comer junto. Mas quando essa pessoa, ela quer ser mais do que amigo, ele quer fazer uma aliança, como a que nós vimos aqui, fala: olha, eu quero andar juntinho de você, eu quero, a sua dor será minha dor, a sua alegria será minha alegria. Quando ele quer ser muito próximo, eles comem pão e vinho. E aquele que quer ser muito próximo, se por exemplo eu quero ser muito amigo do Varani, e esse desejo está em mim, e eu quero ser amigo dele, mas eu molho o pão e dou na boca dele. Jesus fez isso para Judas. Todo mundo acha que Jesus estava excluindo ele. Na verdade, Jesus estava falando: Judas, eu estou perdoando você antes mesmo de você pecar. Eu estou oferecendo o meu pão, o meu corpo e meu sangue a você, mesmo antes de você falhar. Judas não teve fé para acreditar nisso. Pedro também falhou. Pedro também negou. Mas Jesus orou por Pedro e falou: Pedro, eu oro para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, converte seus irmãos também. Não sei se Judas teve essa oportunidade, mas eu não acredito que quando ele morreu, a Bíblia fala que ele tentou se enforcar. Mas ele cai, o galho quebra e perfura a barriga dele, e acredito que ele demora um tempo para morrer. Ele não morreu enforcado, ele morreu com a barriga perfurada. Talvez nós vamos ver Judas no céu. Talvez nós vamos ver ele lá. Talvez naqueles minutos antes ele acreditou naquilo que Jesus deu na boca dele. Se ele não tivesse desfalecido, eu creio que o apóstolo, o pai da igreja, não seria Pedro, seria Judas. Eu falo isso porque o nosso Senhor, Ele tem esse coração. A Bíblia declara que Ele ainda é o mesmo. O mesmo que ofereceu o pão na boca de Judas, oferece a mim e a você hoje. Nós vamos ceiar a ceia do Senhor. Vem à mesa, como filho. Pode vir. Você que vai ceiar. Se há algum empecilho que você está pensando: eu não vou, não, eu não quero, eu não posso, isso é mentira. Todos podem sentar nessa mesa. Rasguem o céu, Senhor. Rasguem o céu, Senhor.
manifeste seu poder, manifeste-se aqui. Rasgue o céu, Senhor, rasgue o céu, Senhor, manifeste seu poder, manifeste-se aqui. Rasgue o céu, Senhor, rasgue o céu, Senhor, manifeste seu poder, manifeste-se aqui. Essa mesa, ela foi preparada por Jesus. E ele fala que ele esperou ansiosamente para comer aquela mesa, para estar naquele momento com eles. Nosso Senhor, ele não era hipócrita. Nosso Jesus não era hipócrita. No momento em que Judas chega com os soldados para trair e entregar Jesus, Jesus é traído com um beijo na face, no rosto. Judas trai Jesus e denuncia quem é Jesus com um beijo no rosto. E antes dele sair, antes dele conseguir sair da presença de Jesus, Jesus pega ele pelo braço. E você vai ler na sua Bíblia que Jesus fala: amigo, é com um beijo que você me trai? Isso revela o coração do nosso Senhor. Ele não chama Judas de traíra, de sem vergonha, mas pelo contrário, ele fala amigo. Na esperança de Judas entender o quanto ele amava, na esperança de Judas entender o quanto ele o amava. Rasguem os céus. Rasguem os céus, Senhor, manifeste seu poder, manifeste-se aqui. Rasgue o céu, Senhor, rasgue o céu, Senhor, manifeste seu poder, manifeste-se aqui. A Bíblia fala que o nosso Senhor um dia fez um convite. E alguns convidados não quiseram sentar nessa mesa. Então ele fala: saia pelas ruas, chame todos aqueles que estão pelas esquinas, os perdidos, os que não são dignos de estar aqui. Convide a todos. Existem pessoas que se recusam a estar nesse lugar. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. A mesa não é feita para todos. A mesa é feita para discípulos e para filhos. Amém? Senhor, nós damos graça pelo teu corpo que foi moído por nós, pelo teu corpo que foi esmagado. Ao Senhor, a Deus, foi agradável moê-lo em nosso favor. E nós te louvamos por isso, porque nós não somos dignos desse lugar,
mas nós aceitamos, nós recebemos, sabendo que somos pobres de espírito, Senhor. Mas em Ti nós temos uma nova esperança. Nós te agradecemos pelo Seu corpo, que foi moído por nós. E através disso, Senhor, nós podemos fazer parte do Seu corpo hoje. Nós consagramos esses elementos a Ti. E no entendimento de que nós somos o Teu corpo. Em nome de Jesus. Pode comer. Na mesa não tem só pão. Na mesa também tem vinho. Senhor, nós damos graça pelo Teu sangue que foi vertido por nós, que abriu para nós um novo e vivo caminho, que de uma vez por todas pagou o pecado de toda a humanidade. E todo homem, Senhor, lhe é aceito. Todo homem lhe é aceito. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Teu sangue nos alcança e nós somos remidos por Ele. Bebemos, Senhor, debaixo desse entendimento. Pode beber. Amém, irmãos? Levante sua mão para o céu enquanto você vai trazendo. Acho que está um café preparado ali fora. Tá? 15 minutinhos. 20 para 1 a gente vai voltar a fazer a vigília. Servindo de café, um banheiro, a gente já volta. 20 para meia-noite. Então 15 para meia-noite, amém? Eu estou sem óculos aqui, não estou enxergando nada. Então, 15 para meia-noite. Eu não estou enxergando nada aqui, irmão. Amém? Levante sua mão, vamos agradecer. Pai, obrigado por esse culto. Deus abençoe a todos. Abençoe o café lá, Senhor. E abençoe a nossa vigília em nome de Jesus. Amém? Amém. 15 para meia-noite.